Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Espírito Santo usa cada versículo para encher o nosso coração com sabedoria divina. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos compreender algo que antes nós não compreendíamos. Porque a Bíblia, ela é um livro discernido pelo Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós vamos entender, não é porque nós somos inteligentes ou porque nós somos estudados, mas porque Deus vai colocar dentro do nosso pensamento uma revelação e uma compreensão das coisas que aconteceram nas nossas vidas. Então a palavra de Deus, ela se torna como se fosse um espelho, ao qual eu posso olhar tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu acreditei, tudo aquilo que eu vivi, e ver se realmente as coisas que eu acreditava é realmente as coisas como elas são. Você imagina se não existisse um espelho e eu pedisse para você descrever como é seu rosto? Será que você conseguiria dizer isso exatamente? E assim nós temos a imaginação das coisas que nós somos, mas somente a palavra de Deus vai poder revelar exatamente quem nós somos. Então, sem a palavra de Deus, é como se nós vivêssemos no meio da escuridão, no meio de pensamentos contraditórios, cada hora querendo uma coisa diferente. Tudo isso por quê? Porque os meus sentimentos, eles não estão bons. Porque quando Deus vive longe de mim, não existe nenhum bom sentimento dentro do meu coração. Nos meus pensamentos também não existe nada de bom. Eu busco apenas os meus próprios interesses e estou disposto a fazer qualquer coisa a troco disso, para que eu possa me gabar das coisas que eu tenho ou das coisas que eu faço. Então é no descontrole emocional que nós acabamos agindo sem pensar. Seja através do ciúme, seja através da gritaria, seja através do nosso comportamento. E chega um ponto que essas coisas, elas acabam infernizando tanto a nossa cabeça que nós precisamos de uma solução, de um calmante, de um tranquilizante, de um cigarro, ou sair para beber, ou fazer alguma coisa para distrair a nossa consciência. Por quê? Porque é por lá que Deus, Ele conversa conosco. Nós sabemos quando algo é certo e quando não é. Por isso que em determinado tempo da nossa vida, do passado, quando nós vivíamos na escuridão, certas coisas que nós não tínhamos a moralidade para fazer, nós precisávamos beber para criar o quê? Coragem. Porque dentro de nós algo acusava, olha, isso não é certo, isso não é bom. Só que nós já fizemos tantas e tantas vezes isso que parece que já não é mais nem um problema. E assim nós acabamos morrendo espiritualmente quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, ou quando nós tentamos abafar a voz de Deus através da bebida, do remédio, da droga, e seja lá como for. E aí vem aquele sentimento de solidão, de abandono, de não pertencimento. Não existe mais sentimento mais solitário que um crente desviado, que conheceu a graça de Deus, que conheceu o amor de Deus, mas por algum motivo, ao invés de ouvir o que Jesus dizia, preferiu ouvir a voz dos seus próprios pensamentos, aquilo que o diabo colocava no coração dele. E já não tem mais amigo crente, já não tem mais comportamento crente, já não tem mais nada. Mas ainda se continua crente. Diz que acredita em Deus, mas de Deus já não se enxerga mais nada da vida dessa pessoa. Sabe por que isso acontece? Porque diferente da inteligência, a sabedoria é o que me faz entender a razão que o mundo e as pessoas elas movem. Todos nós estamos sendo movidos pelos nossos pensamentos.
e eu consigo saber aonde está Jesus e aonde não está. E é só quando eu leio a Bíblia, quando eu consumo cada versículo da palavra de Deus, que eu começo a adquirir sabedoria. E essa sabedoria, ela tem a capacidade de modificar o meu comportamento, e não apenas eles, mas os meus pensamentos. Porque aonde existe a escuridão dentro de nós? É nos nossos pensamentos. E aonde que Jesus traz a luz? É nos nossos pensamentos. A batalha espiritual é nos nossos pensamentos. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos. E através dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos são formados. Por isso que você pode sentir medo por uma coisa que nunca vai acontecer ou aconteceu. Basta você imaginar uma situação. E assim a pessoa ciumenta também acredita. E assim nós também nos preocupamos com o que os outros vão pensar, imaginando o que eles estão pensando. Mas enquanto Deus nos ensina a ver a verdade, o diabo é o pai de todas as ilusões e de todas as mentiras. Se você não consegue reconhecer a voz de Deus, você nunca vai entender o que eu estou te dizendo. Porém, a palavra de Deus é capaz de revelar, porque através da leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo vem até nós e ele nos revela essas coisas. Então ele é como se fosse uma vela num quarto escuro, ao qual você acende, e através daquela vela e daquela luz, você começa a observar o que existe à sua volta. Se a gente vai lá em Efésios 1, versículo 17 a 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele o chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Então, nessa carta de Paulo aos Efésios, ele está dizendo exatamente a mesma coisa que eu disse, que é através do Espírito Santo que a sabedoria de Deus é revelada a nós. E é interessante que Paulo, quando ele vai pedir algo para Deus, ele costuma exaltar ao Senhor, reconhecer o poder de Deus e as coisas que somente ele pode fazer. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus, o Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito Santo. Então ele consegue reconhecer que tudo que vem de Jesus tem poder. Por isso que Jesus é o nome que está acima de todo nome, e essa é a relação. Como eu sei quando a minha fé está madura, ou quando eu me tornei um adulto espiritualmente? Nós falamos esses dias atrás sobre ser criança e ser adulto na fé. Você ouviu? Então, às vezes, nós queremos reclamar para Deus que Deus não nos responde. Só que existem momentos da sua vida que você nem lembra de Deus. Mas chega no momento da dificuldade que é uma resposta na hora. Deus tem tentado te preparar para grandes batalhas, mas você está ocupado demais, vendo o celular, tentando ganhar no tigrinho, tentando encontrar alguma coisa diferente, tentando ficar rico, Enquanto Deus pode transformar a nossa vida, nós continuamos tentando com o diabo. E a gente sabe onde essa vida acaba. E se você olhar a vida de um cristão, quando ele olha lá de trás para frente, ele só vê melhora. A vida de um endemoniado, ele olha de trás para frente e só piora. É por isso que ele olha para trás e fala: que saudade dos velhos tempos. Enquanto a gente olha para trás e fala: que vergonha das coisas que eu fazia. Olha como existe uma inversão total de valores. Um está encantado demais, achando que é uma vítima. O outro se sente abençoado por Deus e que foi resgatado do inferno. Então, Paulo, ele pede uma única coisa. Que coisa é essa? Que dê o Espírito Santo. E por que ele tinha esse desejo? Por que nós falamos tanto do Espírito Santo? Porque é algo que nós não podemos ver, mas nós podemos vir. E ele está atrelado à presença de Deus.
ele está atrelado a Jesus Cristo. É Ele quem nos capacita, é Ele que vai vir ajudar nós a fazer o quê? A controlar a nossa mente e a entender o que acontece. Quantas pessoas não vão num psicólogo para tentar entender o que está acontecendo? Eu lembro quando eu não acreditava em Deus, eu queria fazer psicologia para entender as pessoas, entender as coisas. Quem vive na escuridão não entende nada, porque ele vai olhar e não vai conseguir ver, diferente com quem está na luz. Graças a Deus o Senhor nos permite olhar as coisas como elas são e entender o significado delas. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Então, quem vai revelar Deus a nós? É o Espírito Santo. Quem vai dar sabedoria a nós? É o Espírito Santo. Por que eu sempre falo? Leia a palavra de Deus. E quando você começar a ler, não se preocupe se você não entender no começo. Porque conforme você vai se acostumando com a presença de Deus, esse Espírito ele começa a revelar as coisas para você. Só que você precisa entender a razão que nós lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia para nos convencermos que nós somos pecadores. E quando nós temos o convencimento disso, nós sabemos que somente um pode tirar o pecado nosso, que é Jesus Cristo. Aí Jesus ele tem todo o sentido. Senão passa a ser apenas um amuleto, ao qual eu ajoelho, oro e rezo quando eu estou triste, quando eu preciso de dinheiro, quando tem alguém doente, quando eu quero alguma coisa, quando eu não consigo aceitar as coisas que aconteceram porque eu não tenho sabedoria. Quem não tem sabedoria sofre por tudo que acontece. Quem tem sabedoria passa dando glória a Deus. Então nós descobrimos que é o Espírito Santo e não eu, e não a minha capacitação, e não o Google, nem o chat GPT, nem nada que vai poder me dar esse tipo de conhecimento. Porque se eu não consigo viver e sentir as coisas que estão na palavra, é sinal que está faltando Espírito Santo e arrependimento. Para que vocês assim o conheçam como devem conhecer. Então nós não temos que conhecer Deus apenas de ouvir falar, mas de viver, de conviver, de respeitar, de admirar, de adorar, de louvar, de conversar. Não é aquele Deus que eu procuro o outro para pedir uma oração, mas é aquele Deus que eu levanto todos os dias e falo: Senhor, o que nós vamos fazer junto hoje? Obrigado, Senhor, pelo alimento que me dê, pelo mal que, graças a Deus, saiu da minha vida, pela tentação que já não habita mais os meus pensamentos, pela felicidade, pelo amor, pela esperança, pela fidelidade, pela caridade, pelo domínio próprio. Obrigado, Senhor, pelos dons. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Esse é o Espírito que coloca dentro da nossa mente as palavras certas nos momentos certos. Porque no passado a gente só reclamava, só colocava a culpa em alguém e era sempre uma vítima ou coitado. Hoje não. Hoje nós sabemos em quem nós acreditamos. Sabemos quem nos deu tudo que nós temos e que dessa vida nós não vamos levar nada. Então não faz mal repartir, não faz mal amar, não faz mal se entregar, não faz mal. Não faz mal abrir mão das coisas do mundo, não faz mal ser diferente. Porque tudo aquilo que vem de Deus é só o bem, e só o amor, e só aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele o chamou. Então olha quando nós começamos a ter a sabedoria de Deus. Aonde a sabedoria vai atuar? Na nossa mente. Aonde acontece a batalha espiritual? Na nossa mente. Aonde está a escuridão? Na nossa mente. Tudo que nós vivemos nesse mundo está refletido sobre os nossos pensamentos. É eles que vão dirigir. E é o conjunto das nossas ações que determina quem eu sou, e somente Jesus pode trazer luz ao meu pensamento através da sabedoria que é adquirida pela presença do Espírito Santo, através da fé em Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Não tem como, não tem como. Se você fosse batizado, isso traria sabedoria para você? Está escrito aqui sobre o batismo? Não, o batismo é um selo ao qual eu coloco em mim, depois que eu já entendi aonde está Deus, aonde está a minha vida, quem são os meus pecados, qual é o meu arrependimento. Então aquilo é um selo. Não adianta a gente achar que vai substituir todo esse processo por religiosidade, por frequentar a igreja.
por contar bolinha, por ficar lá adorando pirulito, por ficar fazendo, sei lá, as maluquices. Só vai na parte prática da coisa. Nós precisamos aprender a cortar na carne. E cortar na carne, sabe como que é? É eu olhar para a minha vida e admitir que eu tenho feito coisas que têm me feito sentir sujo, que não tem refletido a luz de Cristo nos meus pensamentos, que os meus comentários são desnecessários, que eu minto, que eu não digo a verdade, que isso contamina o meu testemunho e essa não é a vontade de Deus. Deus não tem me preparado e eu não passei por tanta coisa para acabar desse jeito. Então é através da minha mente que eu consigo enxergar o Senhor com clareza. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós por cremos nele. Então, quando nós adquirimos sabedoria, nós tiramos aquela ansiedade dentro de nós. Nós conseguimos reconhecer que existe um céu, existe um reino e existe uma eternidade que nos espera e nós já começamos a poder sentir todas essas coisas aqui. Então não é porque acontece o que eu quero, porque que eu tenho o que eu quero, o trabalho que eu quero, o dinheiro que eu quero, a casa que eu quero, o relacionamento que eu quero, o filho que eu quero ou qualquer coisa que eu quero. Porque a única coisa que a gente quer é estar na presença de Deus. A única coisa que a gente quer é agradar ao Senhor. De resto, tanto faz, tanto importa. Porque é por querer as outras coisas que a escuridão entra na nossa vida. E é o que a gente chama de brecha. É aquele gatilho. São as coisas que você não conseguiu ainda conversar para Deus, ou abrir mão, ou acha que é inegociável. Enquanto tiver alguma coisa que você não pode viver sem, o diabo sempre vai ter uma porta na tua vida para poder mentir e te enganar. Porque se você não tem interesse por nada desse mundo, ele não consegue te comprar por nada. Porque tudo que ele tem para oferecer são as coisas desse próprio mundo. Se a gente continua lá em Tiago 1, versículo 2 a 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Então Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, nessa carta, ele está nos ensinando. E é interessante quando a gente começa lendo a carta de Tiago, ele não chama Jesus de irmão. Ele trata como ele sendo um servo de Cristo. Olha como ele não puxou a carta querendo dizer, olha, eu sou maior que vocês porque eu sou o irmão dele. Não, ele também se colocou na condição de servo. E perante a Deus, todos nós somos iguais. E é justamente isso que demonstra que o Espírito Santo está em nós. Nós não precisamos puxar cartas do que eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu sou mais esse, eu sou mais aquele. Não, nós nos colocamos e nos satisfazemos com a posição de servo. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Poxa, mas como que eu posso estar passando por uma aflição e me sentindo feliz? Porque um dos frutos do Espírito Santo é a felicidade. Então, se eu estou passando por uma aflição, que é uma batalha mental, porque na maior parte do tempo não está acontecendo nada, nós superdimensionamos as coisas. Você sabe uma coisa que prova que a pessoa não tem sabedoria? Quando está acontecendo uma coisa que é pontual. Então eu estou falando, olha, você fez isso nesse instante. E ao invés dela pegar esse ponto pontual, ela generaliza. E aí ela trata como se você estivesse falando da vida inteira dela para ela poder se vitimizar e parecer que você está sendo injusto. Quem é a justiça? Deus. Quem é a injustiça? O diabo. Quem consegue falar as coisas e ouvir uma exortação pontual sobre uma coisa presente? Jesus. Porque Deus fala na palavra que Ele corrige a quem muito ama. Quem teve medo de ser corrigido pelo pecado que cometeu? Adão e Eva.
que ouviram os passos de Deus e se esconderam. E quando foram encontrados no pecado, um colocou a culpa no outro. Ai, foi a mulher que você me deu. O mesmo comportamento continua acontecendo hoje. Quando a gente tem sabedoria para notar e não ficar emocionado numa conversa, querendo provar, querendo falar grosso, querendo gritar, mas analisando a entonação, analisando o que está sendo dito, a dimensão, a proporcionalidade das palavras, nós conseguimos ver. Então as aflições, elas estão na nossa mente, e quando nós conseguimos responder com sabedoria, com paz, com paciência, com amabilidade, com verdade, isso prova que nós estamos tomados pelo Espírito Santo, que o nosso coração está convertido a Deus, que nós conseguimos ouvir a voz de Deus e replicar a voz de Deus fielmente e exatamente. Então, quando nós passamos por essa aflição, nós sentimos felizes, porque nós sabemos que nós não teremos nenhum tipo de gatilho emocional, mesmo contando de algo traumático do nosso passado. Algo que antigamente, se nós fôssemos falar, nós iríamos chorar, nós iríamos nos descabelar, coisas que nós sofremos uma vida inteira. Que nós pecamos, que nós tentamos tirar esses sentimentos de dentro de nós, e graças ao Senhor e à sua luz e à sua sabedoria, esses sentimentos já não significam mais nada. Se incorporaram ao nosso testemunho e nós podemos louvar e adorar ao Senhor por isso que Ele fez na nossa vida. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, quem é a minha fé? É Jesus Cristo. Como que eu aumento a minha fé? Através da palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais sabedoria eu tenho. Então eu vou entrar no meio de uma provação, eu vou entrar no meio de uma aflição com sabedoria. Diferente do passado, que antes eu achava que a resolução de todas as coisas que eu passava estava em alguém. Em alguém para poder me ajudar, em um médico para poder curar, numa pessoa para poder emprestar, numa pessoa para poder me acompanhar, em alguém para poder fazer. E eu achava que a minha vida ela seria mais fácil por benefícios de terceiros. Mas hoje não. Hoje nós entendemos que tudo aquilo que nós precisamos está no Senhor, e se for necessário que uma outra pessoa venha até nós, o Senhor Ele vai enviar essa pessoa. Não é quem eu quero, mas é quem Deus preparou, quem está pronto para servir. Porque nessa batalha espiritual não é o sangue nosso que determina quem está com Deus e quem não está, e também não é a minha vontade, mas é a vontade de cada um de poder se debruçar e entregar a palavra de Deus para procurar o seu próprio pecado e olhar Jesus como seu Salvador, que tem a capacidade de dizer, olha, eu não sabia quem era Deus, eu não conhecia como eu devia conhecer. Eu não consigo passar em nenhuma provação, em nenhuma prova, porque toda vez quando eu me vejo, eu já estou lá no meio da bebida, eu estou lá no meio da droga, eu estou no remédio, e eu estou no cigarro, e eu estou sempre fugindo de mim mesmo. Porque eu não quero encontrar Deus, eu não quero encontrar a minha culpa. Poxa, mas não existe melhor coisa de você poder estar em paz com Deus. Porque às vezes a gente faz de tudo, se humilha para estar em paz com as pessoas, mas não gasta a mesma energia para estar em paz com Deus. Então essa provação, esse estado, quando nós passamos por isso com Deus, causa perseverança. Perseverar, insistir não apenas no dia a dia, mas continuar fazendo certo do jeito certo. Sem precisar se curvar, sem precisar dar jeitinho, sem achar que eu tenho tempo, mas não, fazendo com toda a urgência do mundo, achando que esse é o último dia, é nesse dia que eu preciso fazer tudo certo, senão não vai dar tempo. Nós precisamos viver essa urgência, que o tempo ele é escasso e que não depende de nós as coisas. Muitas vezes as coisas dependem de Deus, mas o que cabe a nós podemos fazer. Que essa perseverança seja perfeita, a fim que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então olha como a perseverança é como se fosse o final da nossa conversão, como eu tivesse me convencido de que o certo é o certo, de que o errado é o errado, que Deus é o suficiente e sem Deus não existe satisfação. O que às vezes a gente não entende é que você pode conquistar as coisas longe de Deus, mas tudo que você conquistar longe de Deus você vai perder. E é sempre a mesma dificuldade, é sempre a mesma conquista, e é sempre a mesma mentalidade, que agora as coisas vão dar certo. Virou as costas, deu tudo errado.
virou as costas, a pessoa foi embora, virou as costas, já te abandonou. Porque toda dependência emocional cria um arrasto espiritual negativo sobre as coisas. Se for para depender, que seja de Deus. Porque quando eu coloco a minha expectativa sobre as pessoas e elas não suportam os meus sonhos, eu vou acabar querendo que essa pessoa pague de alguma coisa, porque ela me enganou. E a palavra nos ensina que nós somos enganados pelos nossos próprios maus desejos. Porque se nós estivéssemos desejando as coisas alinhadas à vontade de Deus, tudo isso estaria acontecendo. Mas como é só para os meus próprios prazeres e para os meus próprios interesses, aí fica difícil. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Mas para mim poder pedir algo a Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter fé em Deus. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Então, no processo de conversão é justamente isso. É quando eu consigo conversar com Deus numa naturalidade, como se eu estivesse vendo alguém, como se eu estivesse conversando com o meu pai, com a minha mãe, ou com algo que é meu, que eu posso conduzir, eu posso cuidar. Então, nós passamos por uma parte inteira aqui falando, e eu sempre falo todos os dias, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, e às vezes você está ouvindo blá 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 blá, mas a luz só acende assim. Essa batalha nos nossos pensamentos só vão mudar não quando as coisas acontecerem como você quer, porque isso faz parte da própria prisão. Mas quando outras palavras começarem a fazer parte da sua mente, palavras que você não conhecia. Quando eu era ateu, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu vivia como o mundo queria, eu sofria como o mundo queria, e para mim eram soluções que o mundo tinha, sempre pagas. No mundo não tem nada de graça. O que algo que você não está pagando, tem outra pessoa pagando por você. Não existe almoço grátis. A questão é, o que você vai ter que dar em troca disso depois? Diferente das coisas de Deus. As coisas que Deus nos oferece são gratuitas. A paz que o Senhor nos dá, ela é instantânea. Então, tentando mais uma vez pedir para você, leia a palavra de Deus para que a sua sabedoria possa aumentar, para que a fé possa aumentar. É todos os dias. Todos os dias você vai ler, ouvir o devocional, ouvir louvores, falar do Senhor, procurar o teu pecado. Você nunca vai ler a Bíblia procurando o pecado dos outros. Somente depois, quando você se arrepender e fizer, e você estiver evangelizando, estiver entregando as boas novas do reino de Deus, anunciando a mensagem, que você vai usar a palavra de Deus para ensinar outras pessoas a enxergarem também o seu pecado. Não adianta eu chegar no pecador e falar, olha, Deus não gosta disso, Deus não gosta disso, Deus não gosta disso. Porque é se eu tentasse mostrar uma Bíblia no meio da escuridão e ela não teria capacidade de ler. Porque nós precisamos da luz de Cristo. Sem Deus, nada desse mundo vai fazer sentido e nada vai ter satisfação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa trazer sabedoria para você, que cada versículo que nós lemos, cada coisa que nós conversamos, possa fazer sentido na sua vida a tal ponto de você modificar o seu comportamento, que você possa refletir sobre essas coisas. Eu oro para que o Senhor ele possa tocar a sua vida e transformar e que você possa se arrepender. Não existe nada melhor que o processo de arrependimento. Porque é quando Jesus pode entrar dentro da nossa vida e fazer tudo diferente. E aí você vai olhar daqui para frente e falar, olha como a vida melhorou. Diferente de você olhar daqui para trás e poder só ficar contando as coisas erradas que aconteceram. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.